Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Eu estou aqui com minha colega Oyama Lopes. Fala, Oyama. Olá, menino César, meninos, meninas, meus amigos, meus colegas mediadores, sejam bem-vindos, tá, gente? Por favor, vamos lá participar no chat. A aula hoje, Oyama, é uma aula de revisão. Então, assim, eu preciso da máxima atenção de vocês. Não tem nada para copiar, certo? São slides que vocês já viram. E aí a gente precisa da máxima atenção, da participação de vocês, para a gente fazer essa revisão ficar bem legal. Vamos lá para o nosso momento de exposição? Eu vou chamar aqui os nossos slides iniciais, apresentar a equipe de Sociologia. Vamos lá? A equipe de Sociologia, ela tem a articulação pedagógica do professor Márcio Doria e é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Oyama Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio, a disciplina é Sociologia. Aqui no vídeo, o professor César Mustafa, na assistência, a professora Oyama Lopes. A aula de hoje é a aula de número 11, aula de revisão da APA. Aí a gente vai ver alguns conteúdos importantes que a gente viu durante essa unidade. Vamos focar nesses conteúdos, a compreensão sociológica do trabalho nos modos de produção pré-capitalista, primitivo, escravista, asiático, feudal, capitalista e socialista. Galera, lembrar vocês que as inscrições do Enem já estão abertas, então já podem fazer essas inscrições, né? O pessoal que pediu isenção da taxa já deve ter verificado se foi contemplado ou não. Mesmo que você não tenha sido contemplado com a isenção da taxa de inscrição do Enem, acho que vale a pena fazer um esforço e fazer o Enem, né? Porque ainda... Não, pode deixar aqui enquanto eles estão copiando, Marcelo. Enquanto fazer a inscrição do Enem, exatamente para... a gente precisa, né, que vocês... o Enem é a principal ferramenta, pelo menos por enquanto, né, é a principal ferramenta que vocês vão ter acesso às principais universidades públicas do país. Então, vamos aproveitar enquanto ainda tem Enem. Que a gente não sabe, né? Tudo pode mudar. Pronto, vou adiantar aqui o objetivo da aula, revisar os principais conteúdos da unidade. A professora Oyama vai colocar aí o tema da aula, pode botar só o tema da aula 11, aula revisão de APA, tá bom. Eu coloco ali somente para dar uma diferenciada. E a gente começa com música, e aí eu começo com uma música bacana, Amor de Graça, do Escambo. Eles acordam todo dia, antes do dia nascer. Eles acordam todo dia, antes do dia nascer. Cheiro de café com pão, pão no fogo, acordar o pão no fogo. Beijos que dormem pelo chão de casa, beijo de uma mulher forte. Sua sorte é que não lhe falta amor, que não lhe falta amor de graça, que não lhe falta amor, que não lhe falta amor de graça. Eles acordam todo dia, antes do dia nascer. Eles acordam todo dia, antes do dia nascer. Cheiro de café com pão, pão no fogo, acordar o pão no fogo. Beijo nos que dormem pelo chão de casa, beijo de uma mulher forte.
sua sorte é que não lhe falta amor, que não lhe falta amor de graça, que não lhe falta amor, que não lhe falta amor. Fila na sombra do poste no ponto, ele pensa em melhorar. Fila na sombra do poste no ponto, ele pensa. Hora de agradecer, hora de considerar, hora de tudo rever, hora de reverberar. Lamentei, já quis a morte, fui da faca ao corte, mas me levantei. Entendi as linhas tortas, destranquei as portas, todo mal me fez bem. Eles acordam todo dia, antes do dia nascer. Eles acordam todo dia, antes do dia nascer. Cheiro de café com pão, pão no fogo, acordar o pão no fogo. Beijo nos que dormem pelo chão de casa, beijo de uma mulher forte, sua sorte é que não lhe falta amor, que não lhe falta amor de graça, que não lhe falta amor, que não lhe falta amor. Essa música ela é muito bacana porque ela traz, na verdade, a questão aí do trabalhador, da rotina do trabalhador, que acorda de manhã cedo, que aí toma aquele café com leite, aquele pão ali básico, né? É a realidade de muitos brasileiros e sai para trabalhar todos os dias. E a única coisa que não lhe falta, na verdade, é o amor, que é a única coisa que é de graça, né, em casa, né? Então, isso é fantástico ainda, porque podem criar toda essa expectativa, né, Emma? César, eu ouvindo essa música, eu me lembrei de um programa do Fantástico que foi domingo ao ar. Eu não sei se você viu, que as pessoas mais felizes são as pessoas que estão nos países mais pobres. E aí tem um rapaz, eu acho que é do Sudão, ele falando que ele mora uma casa muito miserável, um lugar muito miserável, mas que ele é muito feliz. Então, é exatamente mais ou menos isso, né? Que o amor não está... A felicidade da pessoa não está em dinheiro, a felicidade da pessoa não está só no conforto, a felicidade da pessoa está no que é levado, que é no sentimento. Né? Emma, eu devo fazer somente uma observação aí na sua fala, que é o seguinte: a felicidade não está no dinheiro, claro que não, nem também. Na ausência dele. Exatamente. Né? Porque eu ficaria muito feliz em ganhar essa Mega Sena que vai ser sorteada amanhã. Quem vai ganhar inclusive que se na terça-feira da semana que vem eu não estiver por aqui é porque eu fiquei gripado. Tá? Eu também, viu, gente? Se eu e César não estiver aqui, porque a gente participa do mesmo bolão. Na verdade, tem isso. Na verdade, como a gente está discutindo essa questão dos modos de produção, discutindo essa questão do capitalismo, do liberalismo, socialismo e tal, e aí é bom que a gente deixe muito claro isso, que dinheiro não traz felicidade, mas também não traz infelicidade. Que, na verdade, felicidade não tem nenhuma relação com a questão do dinheiro. Você pode ser pobre e ser feliz, você pode ser rico e ser feliz, também você pode ser rico e ser infeliz, ser pobre e ser infeliz. Né? Então a gente conhece gente assim de todo jeito. Mas aí a gente já com essa primeira motivação, a gente já começa, na verdade, a retomar os nossos temas aqui. E aí eu vou para o slide, que é para a gente poder começar a retomar. A história é fruto do trabalho humano, seres humanos interagindo para satisfazer suas necessidades, que desencadeia o processo histórico. Então, isso é o que Marx vai chamar
de materialismo histórico. Então, materialismo histórico é a forma de analisar a história a partir dos modos de produção. Então, quando Marx vai pensar os modos de produção, ele pensa a partir do materialismo histórico. Beleza? E aí a gente entra aqui para o modo de produção. O que é o modo de produção? O modo de produção é a maneira como é organizado o processo pelo qual o ser humano age sobre a natureza para satisfazer as suas necessidades. Então, já que o materialismo histórico é a maneira de olhar a história a partir dos modos de produção, é por isso que a gente tem as separações, é por isso que a gente separa os modos de produção, modo de produção da antiguidade, modo de produção primitivo, modo de produção escravista, modo de produção capitalista, socialista. Exatamente a gente separa dessa forma porque os modos de produção é a maneira que a gente que se encontrou também para fazer essa análise da história, né? Então a gente tem duas formas de ver a história, que é essa divisão temporal que foi feita, né? A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, parecendo que todo mundo está naquela mesma linha, né? Quando a gente pensa assim, olha, nós estamos agora na Idade Média, modo de produção na Idade Média, e aí fica parecendo que o mundo inteiro vivia as mesmas coisas que a Europa vivia naquele momento, né? Então, a Idade Média, do jeito que a gente concebe, ela não existiu na África, ela não existiu na Ásia, né? Ela não existia aqui na América, né? Então, é para a gente pensar. Então, na verdade, quando a gente divide, tem essa divisão linear da história entre Antiguidade, Idade Média, Idade Contemporânea, tal, isso nos dá uma falsa impressão dessa homogeneidade do mundo, quando, na verdade, isso se refere apenas à história da Europa, né? E quando Marx traz a questão do modo de produção, de analisar a história a partir dos modos de produção, a partir do materialismo histórico, o que é que ele faz? Ele estabelece de que cada um pode ter vivido isso em momentos diferentes, né? Na China houve uma coisa muito semelhante, por exemplo, ao feudalismo europeu, só que em momentos diferentes, entendeu? Então aí você diz assim, olha, a China naquele momento estava vivendo um modo de produção feudal. Beleza, aí, mas era um outro momento. O colonialismo foi vivido em momentos diferentes. Beleza? Entendido isso, gente? Qualquer dúvida, por favor, entrem aí no chat, coloquem as suas dúvidas, suas questões no chat para a gente poder responder, tá? A gente vai avançar. Essa aula, não, como eu disse no início, ela não tem nada para ser copiada, ela não tem nada para... Por quê? Porque ela, na verdade, ela já são aulas, são slides que a gente já viu. Caso necessite copiar alguma coisa, dá um print, tira uma foto, mas de maneira rápida, certo? Para a gente não ficar tendo que voltar, alguma coisa assim. Beleza? Entendido? E aí eu vou passar aqui de novo para o slide para a gente continuar a entender um pouquinho o que é esse negócio de modo de produção. O modo de produção, ele é a união entre as forças produtivas mais as relações de produção, né? Então, quando eu tenho forças produtivas mais as relações de produção, eu tenho modo de produção. Mas, professor, eu não sei o que são forças produtivas. As forças produtivas são compostas pelo trabalho humano, então, o trabalho humano mais os meios de produção, né, são as forças produtivas. Então, as fábricas, as ferramentas, são os meios de produção. O trabalho humano é a força do homem. E aí eu tenho forças produtivas mais relação de produção. E o que são relações de produção? A relação de produção ela pode ser de dois tipos, ou de cooperação ou de exploração, beleza?
Então, são esses itens. Forças produtivas mais relações de produção são iguais a modo de produção. Professor, eu tenho que saber isso de cor? Não, você não tem que saber isso de cor, mas você tem que entender essas relações para que você possa, quando ouvir ou ler alguma dessas expressões, você saber do que se trata, ok? Vou seguir, hein? Então, falar um pouquinho sobre as relações de produção. As relações de produção, elas são relações econômicas e sociais que os indivíduos estabelecem entre si enquanto trabalham e produzem. Então, as relações de produção são as relações econômicas e sociais que os indivíduos estabelecem entre si enquanto trabalham e produzem. Se baseiam nas relações de propriedade. Então, assim, quem é que tem a propriedade da terra? Quem é que tem a propriedade das máquinas? Quem é que tem a propriedade das ferramentas, da tecnologia, certo? E isso faz toda a diferença para montar o que vai ser essas relações de produção. As relações de produção, elas também determinam as classes sociais, né? Então, quando você tem essas relações de produção, você designa se você está numa classe social de comando ou uma classe social mais baixa, uma classe social mais de trabalho, uma classe social de subserviência também, né? E além disso, essas relações de produção, elas se manifestam em todas as esferas da vida social. Então, o que é que acontece? Você tem, na verdade, essas relações de produção acontecendo a todo instante, né? Em todo momento, em todas as sociedades, em todos os momentos. Essas relações de produção, elas acontecem na vida cotidiana, né? Todas as nossas relações, elas são envolvidas por essas relações de produção, tá certo? Então, a gente tem que pensar nas relações de produção como as relações sociais do dia a dia. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo aí? Entenderam que são forças produtivas, relações de produção, modo de produção? Beleza? Eu vou ver então aqui para a gente entender um pouco também sobre as forças produtivas, já que eu já falei sobre ela. Vamos lá, vou botar no slide também. As forças produtivas, a quantidade de bens e riqueza social que uma comunidade é capaz de produzir em um dado momento histórico. Então, a quantidade de bens e riquezas social que uma comunidade é capaz de produzir em um dado momento histórico. As forças produtivas, ela tem a ver exatamente com isso, com a capacidade de produzir, a capacidade de realizar, a capacidade de fazer. Então, a gente vai pensar, na verdade, que todo trabalhador, né, exerce uma força produtiva. Eu vou seguir, hein? E aí a gente vai ver as relações sociais de produção, que são exploração e cooperação. Eu já separei lá, né? A exploração, eu tenho a escravidão, a servidão, o capitalismo. E na cooperação eu tenho as sociedades primitivas e sociedades sem classe, sociedades sem classes sociais, né? Então percebe que dentro das relações sociais de produção, a maior parte está mesmo concentrada quando a gente vai analisar a história. Quando a gente vai analisar a história, a gente vai perceber que a maior parte das relações de produção, elas estão focadas, elas estão linkadas com as relações de produção de exploração, né? Então, dentro do capitalismo, dentro do socialismo, também tem relação de exploração, porque ainda, apesar de ser também de cooperação, porque é uma sociedade onde as classes sociais, elas têm muito menos divisões de classes sociais, mas tem ainda
classes sociais. Então, se tem classe social, se tem diferenciação de classe, tem exploração. Tá? Então, nenhuma dessas sociedades modernas, contemporâneas, estão livres dessa relação de exploração. Pode ser que exista mais exploração e menos exploração em determinados grupos, mas mesmo assim ainda existe exploração, beleza? Só quando a gente vai pensar mesmo nas sociedades primitivas, né, onde havia de fato uma cooperação, e nas sociedades sem classe, né, sem classes sociais, né, é que a gente vai pensar numa sociedade de cooperação, beleza? E aí a gente vai ver o modo de produção primitivo aqui no slide. Então, modo de produção primitivo é exatamente quando os homens ainda não produziam seu próprio alimento e eram nômades. Então, lá na pré-história, né, esses homens saíam coletando, caçando, né? Então, nesse momento ainda, eles eram nômades, eles circulavam em busca de alimentos. Então, a gente vai ter o chamado modo de produção primitivo. O trabalho aí era coletivo. Tudo que todo mundo produzia pertencia a todo clã, toda a comunidade ali. Eles caçavam, pescavam e coletavam. E é óbvio que se tudo pertencia a todos, é que não havia desigualdade social, né? Não havia desigualdade social. A desigualdade social, ela começa a surgir quando surge o que a gente vai chamar de propriedade privada. E aí, exatamente, mais tarde a gente vai ver o modo de produção asiático. O modo de produção asiático, onde a apropriação de excedentes de produção pelo Estado através do trabalho compulsório. Ou seja, aqui o Estado comanda, o Estado estabelece uma força, o Estado estabelece uma espécie de contrato, onde as pessoas vão trabalhar e dá para o Estado uma parte dessa sua produção. Elas ficam com uma parte e uma outra parte elas dão para o Estado de forma compulsória, ou seja, de forma obrigatória, né? São os impostos, começam com os impostos, as oferendas, as ofertas, né? E aí, na verdade, esse Estado que recebe ofertas, que recebe impostos de todo mundo, ele passa a concentrar a maior parte da produção. Ele passa a obter, a ter o controle da maior parte de produção, porque ele recebe essa parte da produção de todo mundo. E aí ele passa a ser forte, né? E aí a gente vai ver muito claramente essa exploração do homem pelo homem, né? Essa sociedade, esse modo de produção asiático, né? Ela tem, na verdade, também esse modo de produção asiático também é chamado modo de produção da antiguidade, né? Ele também já tem classes sociais. O pessoal de Curvelo está pedindo para que eu explique o termo trabalho compulsório. Trabalho compulsório é a mesma coisa de trabalho obrigatório, né? Perceba que é o trabalho obrigatório, o trabalho compulsório, ele é trabalho obrigatório, você é obrigado, né? Eu não diria, na verdade, que você é escravo, né? Mas na verdade, você é obrigado a trabalhar para o Estado. Então, compulsório e obrigatório é o mesmo, tá certo? Pessoal da aplicação, como o homem começou... Bota aqui no vídeo, por favor. Como o homem começou a ter a ideia de explorar o outro homem e dividir as terras de forma desigual. Luana, na verdade é o seguinte, olha, exatamente o homem começou a ter essa ideia de explorar o outro homem a partir do momento que ele se apropria das terras. Perceba que o homem vivia de forma nômade, né? Ele circulava de um canto para outro em busca de alimento. Ali ninguém era dono de nada, né?
as pessoas tinham que se reunir para caçar, para coletar, para pescar, né? Então ali eles não eram donos de absolutamente nada. Quando ocorre, na verdade, a Revolução Agrícola, que eles descobrem o poder das sementes, o poder da agricultura, de plantar, de colher, né? Eles começam a se fixar nas terras. Ao se fixar nas terras, inicialmente, eles produziam, tudo que eles produziam pertenciam a todos. Mas com o passar do tempo, algumas pessoas vão se distanciando e vão estabelecendo as suas propriedades, né? Então vai ter aquele cara que vai dizer, olha, essa parte aqui é minha, né? E aí aqui eu produzo. E ele passa a produzir mais do que outras pessoas. A capacidade produtiva dele, às vezes, aumenta, amplia. E a partir daí começa, na verdade, o que a gente vai chamar de desigualdade, percebe? Então, é a própria revolução da agricultura que vai, na verdade, gerar essa questão da propriedade privada e a questão da desigualdade. A desigualdade, ela começa exatamente com a propriedade privada. Porque se eu tenho propriedade e você não tem, né, você, na verdade, vai acabar se submetendo a mim. Perceba que, na verdade, também existe uma outra questão. Você vai dizer assim, poxa, mas tinha terra para todo mundo naquela época. Ok, beleza, tinha. Mas nem toda a terra ela tem o mesmo potencial de produção iguais, de forma igual, né? Então, a terra que está próxima do rio, né? Uma terra que tem água, uma terra que é fértil, né? Ela, na verdade, ela consegue ter uma produção melhor. Ela consegue, na verdade, ter uma produção de maior peso. E quem tem uma produção maior e quem tem uma produção melhor acaba, na verdade, controlando todo o resto. Beleza, Luana? Entendido? Obrigado pela pergunta, pessoal de Curvelo também. Um grande beijo, pessoal do Aplicação. Eu volto aí para fazer uma visita a vocês. Vocês estão muito longe, distantes aqui. Eu vou com você. E aí, a Oyama disse que vai comigo. E a sociedade sem classe, luta de tribos. Tem uma questão aqui no modo de produção asiático, que é a questão da luta de tribos, né? Porque as aldeias, as tribos, as comunidades, elas passam a disputar esses melhores territórios, percebe? Então, na verdade, quando os grupos começam a se estabelecer e começam a escolher os melhores territórios, aí você vai ter, na verdade, a disputa por esses melhores territórios. Então você vai ter a luta de tribos, a luta de grupos, né, por esse território. Aí eles ficaram felizes lá, o pessoal da Aplicação, viu, Oyama? Pessoal super gente boa. Vamos lá. E aí a gente vai lá para o modo de produção escravista antigo. Esse modo de produção escravista antigo, ele vai se caracterizar basicamente na Grécia e Roma, né? Grécia e Roma, na verdade, a gente vai lembrar que é o que a gente vai chamar civilizações clássicas, né? É clássica, na verdade, para o mundo europeu. Para nós do Ocidente. Então, a gente tem Grécia e Roma como referências para a gente aqui do mundo ocidental. Então, a base da sociedade grega era constituída por escravos. Não é à toa que os gregos, os espartanos, os atenienses, né, todos esses tinham escravos. Os gregos, eles podiam se dar o luxo de ficar filosofando, ficar pensando em filosofia, porque eles não tinham que trabalhar a terra, eles não precisavam cuidar de serviços domésticos, porque eles tinham escravos. Então, os escravos faziam isso para ele e liberavam eles para pensar, para apreciar as artes, né, para criar artes, para criar filosofia. Os espartanos, da mesma forma. Os espartanos, é bom lembrar que os espartanos, eles eram soldados, eles eram militares. Então, o cidadão espartano, ele vivia para
o Estado, né? E ele era, na verdade, treinado para ser soldado. Mas ele podia ser soldado por quê, César? Porque exatamente dentro da sociedade espartana existia a escravidão. E aí os escravos produziam o alimento que os soldados comiam, né? Que os soldados faziam. E Atenas eram mercadorias móveis, podiam ser comprados e vendidos por seus donos. Então, os escravos eram tratados como mercadorias, qualquer um aqui. Na verdade, os gregos, os escravos, eles tinham status diferenciados. Além de trabalhar na lavoura, além de fazer os serviços domésticos, os escravos também trabalhavam como professores, né? Daí talvez surja a nossa fadiga, né? De ser professor e estar associado com escravo, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, perceba que, assim, dentro dessa sociedade, dentro da sociedade da antiguidade clássica, a escravidão estava ali presente. A escravidão, ela era forte. A Roma também, a Roma antiga, também tinha escravidão. A Roma antiga também era formada por escravos, né? Os romanos dominaram quase todo o mundo ocidental, uma parte da África e uma parte do Oriente. E isso, na verdade, fez com que o Estado romano fosse um dos maiores estados e que tivesse a maior quantidade de escravos possíveis. Então, os romanos também puderam fazer isso e conquistar o mundo todo porque eles estavam livres desse trabalho cotidiano, desse trabalho do dia a dia. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Bom, então eu vou aqui passar para o modo de produção feudal. A aula de hoje ela é mais rápida, então se tiver algum tema que vocês queiram que a gente segure mais um pouquinho, fale mais um pouquinho, vocês podem pedir aí para rever o tema tal, porque a gente vai ter que correr aqui. O modo de produção feudal, né, também o momento mais clássico é exatamente o momento ali da Europa, entre o fim do Império Romano e o fim a queda de Constantinopla, né? Então, na verdade, no modo de produção feudal não tem escravos, mas tem servos, né? Os senhores, eles recebiam impostos desses servos, eles pediam a esses servos, pediam não, compactuavam ou pactuavam com esses servos uma fidelidade militar e também esses servos trabalhavam nas terras dos seus senhores, né, a fim de fazer que essas terras fossem produtivas. Então perceba aí, os senhores eles recebiam impostos dos servos, esses impostos eram uma parte da produção, que os servos recebiam terras, né, recebiam, além da proteção, recebiam terras. Nessas suas terras eles produziam os seus alimentos e ainda produziam alimentos para mandar para os senhores. Então, os impostos que os senhores recebiam em forma de produtos, né? E aí, quando tinha alguma guerra, alguma batalha, esses servos também deveriam se prontificar para a guerra, porque a fidelidade militar exigia deles isso. E, além disso, esses servos, em troca da proteção e das terras, eles ainda trabalhavam nas terras dos senhores. Isso é o modo de produção feudal. Assim é a característica por cima aqui, ok? E aí a gente entra, na verdade, no modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista que começa lá no final da Idade Média, com o surgimento da burguesia. A burguesia vai surgir lá no final da Idade Média, com o fim dos feudos, né, com a desintegração progressiva dos feudos, vai ressurgindo as cidades, né, e com as cidades vai ressurgindo também o comércio. E aí, essa burguesia. O capitalismo, nesse momento, é um sistema que vai surgir
a partir do momento que eles percebem que eles vão ter que produzir para comercializar. Eles produzem com a intencionalidade de colocar à venda e de obter lucro, né? O capitalismo é um sistema econômico e social que se desenvolve através dos meios de produção privados, pelo trabalho assalariado e principalmente pela acumulação de capitais oriundos do lucro. Então, o capitalismo ele vem exatamente a partir do pertencimento desses modos de produção privados, né? Então, alguém ou algum grupo, eles detêm um meio de produção, que são meios de produção, são as máquinas, são as ferramentas, a matéria-prima, a própria tecnologia, né? O modo de fazer, né? Então, quem detém isso controla, na verdade, a produção. Então, ele detém esses meios de produção e ele usa, na verdade, o trabalho de outras pessoas, né, o trabalho assalariado, para acumular mais capitais, né, e esses capitais vêm basicamente dos lucros. Beleza? Seguindo. Dentro do capitalismo, algumas características importantes. A primeira característica é a propriedade dos meios de produção. Então, quando você tem meios de produção sendo controlados por alguém ou por um grupo específico, né, você tem, na verdade, já é o capitalismo. E aí, uma outra característica do capitalismo é a economia de mercado. É uma economia que não é comandada, que não é orientada pelo Estado. É uma economia livre, é uma economia que estabelece preços, que estabelece valores, baseado na lei da oferta e da procura, né? A lei da oferta e da procura, lembrando para vocês que é aquela lei que diz que se existe muita oferta de um determinado produto e baixa procura, né, o que é que acontece? O preço da mercadoria cai, e se existe pouca oferta e muita procura de um determinado produto, o preço da mercadoria sobe, é elevado, ok? E aí a concorrência também, a concorrência é importante para o capitalismo. A concorrência, a livre concorrência, ela faz com que esse mercado capitalista ele funcione de uma forma melhor. O trabalho assalariado, né, é também uma característica do capitalismo, né? Quem trabalha recebe salário e quem é empresário recebe lucro. Beleza? Tranquilo? Então, o capitalismo, ele, na verdade, ele é o sistema que a gente mais conhece, ele é o sistema que a gente mais convive, exatamente por sermos capitalistas e por termos vivido a vida inteira dentro dessa perspectiva capitalista. A gente só conhece o capitalismo mesmo, né? E como a gente só conhece o capitalismo, a gente acredita piamente que é o capitalismo, que o capitalismo é, na verdade, o melhor sistema, né? Porque a gente vive aqui, né? Porque a gente está aqui. Então, todos os outros sistemas, todas as outras possibilidades, elas são descartadas exatamente pelo medo que a gente tem de viver o novo, né? Mas a gente também, o capitalismo, ele tem vantagens, ele tem desvantagens, ele tem coisas boas e ele tem coisas ruins, né? E uma das coisas boas é essa possibilidade de liberdade, essa possibilidade de ascensão que existe. É óbvio que a gente sabe que também essa liberdade e que também essa ascensão social, ela é limitada, ela é ela tem um limite, né? Eu posso amanhã ganhar esses 170 milhões na Mega Sena, né? E aí, a partir daí, eu faço parte de um seleto grupo de milionários. Amém? Eu ouvi um amém, igreja? Amém. Então, E vamos. assim seja. Nós. Vamos lá. Então, eu ganhando esses... Você dá 1 milhão? Não dou 1 milhão, não, ó, Emma. Só 1 milhão. Não, ó, Emma.
A Ema está aqui, já nem ganhei, a Ema já está, olha ali, ó, Angico Amém já está abençoando aqui meu jogo da Mega Sena. Olha, eu nem ganhei, a Ema já está me pedindo 1 milhão, ó, vê se pode. Não pode. Olha, eu dou uma caixa de chocolate da Cacau Show. Olha, Ema, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um colégio, uma escola, e vou virar para você e dizer assim, olha, Ema, quantas horas você quer? Aí eu te dou, pago hora a hora normal, né? Para você trabalhar lá. E aí boto também os mediadores também para trabalhar para mim. Beleza, eu tô brincando, gente, eu tô perturbando aqui. E aí, exatamente isso, essa possibilidade de ascensão, de mudança, ela existe dentro do capitalismo. Mas perceba como ela é restrita, né? Como ela é pequena. A possibilidade de eu ganhar na Mega Sena sozinho amanhã, ela é de 1 e não sei quantos milhões, né? Então, eu teria que ter realmente muita sorte, né? Teria que estar designado para mim ali aquele dinheiro para eu ganhar essa Mega Sena sozinho. Então, assim, existe a possibilidade, existe sim, mas essa proporção, ela é uma proporção que é própria do capitalismo, né? O sucesso, você sair da miséria, da pobreza e virar um capitalista de sucesso é uma possibilidade tão ínfima quanto ganhar na Mega Sena. Você ser descoberto por um observador aí na sua cidade e aí descobrindo que você joga bola e você virar Neymar, é loteria também, é da mesma forma loteria, né? Então, essa ideia de que a gente pode mudar de classe social nos faz viver acomodados a isso, né? Dizer, olha, então beleza, então tranquilo, já que existe a possibilidade de eu ser um capitalista também, então o capitalismo deve ser legal, porque você acredita piamente que você tem essa capacidade de mudar de classe social. O pessoal de Curvelo dizendo aqui, a própria loteria é um meio de dividir a sociedade. Por que não divide os prêmios para muitos? Pois é, 100 mil reais para cada pessoa faria a felicidade de milhares, né? Isso, mas na verdade, Curvelo, não existe essa intencionalidade de fazer uma sociedade de pessoas ricas. Ricas assim, eu vou te dizer, você imagine 100 mil reais, 170 milhões dava 170 mil pessoas, mais ou menos, não é isso? 170 mil pessoas com 100 mil reais. A gente não precisa de tanto, a gente sabe disso, né? Mas dentro da perspectiva capitalista, há uma necessidade, há uma urgência, na verdade, em ter pessoas que possuem muito e pessoas que nada possuem. Porque senão você e eu, a gente não se submeteria a determinados trabalhos, a gente não se submeteria a determinados empregos e a determinados salários, né? Então, se você tem uma sociedade onde a divisão, a desigualdade, ela é pequena, na verdade, você acaba tendo também ali o não funcionamento do capitalismo, já que o capitalismo ele funciona exatamente na exploração de um pelo outro, né? E para explorar, eu preciso dessa condição da desigualdade, eu preciso dessa condição de ser desigual. É interessante o seguinte, ó, os Estados Unidos ele é um país que tem muita desigualdade também, mas ele é um país menos desigual do que, por exemplo, o Brasil. Então, determinadas funções, determinados trabalhos lá, né, são muito caros. Então, você não vai encontrar, por exemplo, com facilidade, uma pessoa para ser empregada doméstica e trabalhar na sua casa 6 dias na semana, né, por 8 horas.
Isso, na verdade, seria uma coisa para milionários, né? Exatamente porque a desigualdade lá é menor, né? Você acha pessoas para fazer uma faxina na sua casa, você paga um preço absurdo para a pessoa ir lá e trabalhar por 2 horas, 3 horas na sua casa. E aí faz coisas específicas. Fala no microfone, Emma. Só passar é um valor. É. Não é só botar a roupa na máquina e estender, é outro valor. Exato. Não é tudo. Não, é por um Exatamente. tempo limitado. Ela vai fazer... Acho que colocar a roupa na máquina, né, e lavar Não, é e um secar... exemplo. Aí são seus donos. Mas Passar- para passar a roupa... Passar roupa nem existe nos Estados Unidos. Você É. sabe que as roupas de lá, a maioria não precisa passar. Você botou na máquina, estendeu, abertinha, você não precisa passar, né? Então, essa é uma coisa que não tem muito por lá. E aí, passar roupa é uma coisa que não existe, porque os tecidos são todos sintéticos e tal, então não existe. Então, as pessoas não vão gastar esse dinheiro para que uma pessoa vá lá lavar ou passar, né? Vai passar um pano na casa, um aspirador, pano não, pano passa aqui, lá passa aspirador. A faxineira chega na casa da pessoa, levando o seu aspirador, pega aqueles coisas de barrufar, um líquido lá, limpa e acabou a história. E ela vai fazer aquilo ali, né, especificamente. É muito comum vocês verem, por exemplo, nos filmes de sessão da tarde, as pessoas comprando um imóvel novo e pintando o seu próprio imóvel. Por quê? Porque você contratar um pedreiro, um pintor lá nos Estados Unidos é muito caro. É coisa de quem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro sobrando, quem tem muito dinheiro, né? Hoje, talvez pela questão dos imigrantes, né? Os imigrantes ilegais e etc. Talvez até você encontre esse tipo de profissional, né? Existe um controle muito forte lá da questão da imigração, mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, eles precisam, na verdade, desses imigrantes, exatamente para fazer esse tipo de serviço. Sim, lá nos Estados Unidos, boa parte das roupas, elas são roupas sintéticas. E as roupas de tecido, onde você bota na máquina, estendeu, a roupa está sem passar. Uma outra roupa, é óbvio que você vai precisar passar, mas isso é uma ou outra roupa, né? E aí cada um passa a sua. Beleza? Eu vou voltar aqui para o slide para a gente ver o que Marx trazia de conceitos em relação ao capitalismo. Ele fala do capitalismo e ele traz alguns conceitos. A gente já viu o conceito de materialismo histórico, que é a forma de analisar a história a partir do modo de produção. A gente já viu os modos de produção, a gente já sabe que são meios de produção, né? Os meios de produção que são as ferramentas, que são os utensílios, a tecnologia, a matéria-prima. Alienação é a forma de... Marx trazia a ideia da alienação, que era, na verdade, tirar o trabalhador da posse do seu produto. Então, o trabalhador que antes possuía o saber, que antes produzia para si, produzia no tempo que queria, produzia na forma que queria, esse trabalhador, ele não mais faz isso, porque ele foi alienado, né, da sua produção. Ele está por fora da sua produção, né? Então, ele não mais, ele domina parte ali do processo. A mais-valia, que é exatamente a forma de explorar o trabalhador, né? Então, se a exploração é uma característica do capitalismo, a mais-valia, ela é o quantitativo, ela é a medida dessa exploração. O quanto eu lhe exploro, né? O quanto eu consigo tirar de você. Então, a mais-valia, ela é a diferença entre o que eu produzo e o que eu ganho, né? Então, eu produzo 1.000, mas ganho 200. Então, eu tenho 800 de mais-valia. É mais ou menos assim. E uma outra característica do capitalismo
é a divisão em classes sociais, né? Então, o capitalismo ele tem todos esses conceitos, ele tem todos esses itens que são itens característicos aí do capitalismo, né? O capitalismo ele traz, na verdade, todo esse processo para a vida das pessoas, para a organização das pessoas. Ok? Beleza? Vamos lá então, vamos ver aqui o próximo. O capitalismo é o sistema econômico no qual a riqueza é produzida pela exploração de uma classe social sobre a outra, né? Então, é uma classe explorando a outra classe, né? E aí a gente tem, na verdade, as características dessa classe, né? A gente, apesar da gente viver na sociedade de muitas classes sociais, isso inclusive traz uma confusão, porque assim, eu e Oyama, nós fazemos parte de um mesmo grupo social, de uma mesma classe social. Nós estamos aqui na classe média baixa, quer dizer, Oyama não, né? Mas tudo bem. Uma classe média baixa, uma classe média apertada, fazemos parte. Mas se a gente pensar, a gente tem muito mais, a gente tem uma quantidade, a gente está muito mais acima do que quem está lá na pobreza extrema, na miséria. Então, para essas pessoas, né, nós somos ricos, né? Nós somos talvez até os exploradores, né? Porque eu, Oyama, a gente tem empregadas domésticas, a gente tem pessoas que prestam serviço para a gente, né? Então, o que é que acontece? Para essas pessoas, nós somos os exploradores, mas, no entanto, nós somos também os explorados por muitos. Deixa eu ver, o pessoal ali está dizendo, o pessoal de João Vaz, professor, nos Estados Unidos, com quantos anos se aposenta por idade? Eu não sei exatamente quantos anos, mas eu sei que o processo lá é bem difícil também, né? Tem uma questão complicada lá também para a aposentadoria. O Oyama está pesquisando aqui. Exatamente. A maioria paga previdência privada, mas tem a aposentadoria do Estado. Eu já falei isso para vocês, eu tenho uma tia que mora lá, ela é bem velhinha, ela tem quase 90 anos, e ela já é aposentada exatamente pelos Estados Unidos, ela é aposentada lá. E é interessante que uma das coisas que o pessoal aqui mais critica é o assistencialismo do governo brasileiro. O assistencialismo do governo brasileiro não chega nem perto do assistencialismo do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um assistencialismo muito forte também. 65. Né? Com 65 anos, as pessoas se aposentam. Mas a maioria, na verdade, paga previdência privada. O problema da previdência privada é o seguinte, é que se você não tiver, como a opção de pagar ou não é sua, se você não priorizar esse pagamento, você não vai se aposentar, né? E às vezes você está apertado, às vezes você está numa situação difícil, às vezes você é compelido a gastar mais, né? E aí o que acontece? Você diz assim, esse mês não dá para pagar a previdência privada, aí você não paga, ninguém vai lhe cobrar, né? Tranquilo. Aí no mês seguinte também você não paga, no outro mês você não paga. E quando chega lá para frente, você não consegue se aposentar porque você não tem a contribuição necessária. Ou se aposenta com valor muito mais baixo. Porque lá mais ou menos, não, depende da sua contribuição. Essa questão essa questão do valor da aposentadoria, ela depende da aposentadoria. Pesquisa aí, Oyama, qual é o valor do salário mínimo lá nos Estados Unidos. Eu vou botar um slide enquanto que a Oyama dá uma olhada para mim. Na verdade, você tem duas classes. A burguesia, que possui o monopólio dos meios de produção e do dinheiro e explora a classe trabalhadora. E você tem também o proletariado ou classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora, ela não é proprietária de nada, exceto da sua força de trabalho,
da sua capacidade de trabalhar, da sua capacidade de produzir. A forçada a vender a força de trabalho. É forçada por quê? Porque se ela não vende a força de trabalho, ela também não ganha dinheiro, ela também não recebe salário, ela também não tem renda, ok? Então, por isso, a classe trabalhadora. Então, você tem basicamente essas duas classes. Ah, e eu sou burguesia ou sou classe trabalhadora? Eu sou classe trabalhadora. Por quê? Porque sem meu salário eu não vivo. Ah, professor, e quem ganha um salário de 50 mil reais é burguesia ou classe trabalhadora? É classe trabalhadora. Porque se ela parar de receber o salário dela, ela, na verdade, ela não consegue sobreviver. Aí a OEMA colocou aqui pra gente, ó, ao contrário do que estamos acostumados, o salário mínimo nos Estados Unidos pode variar de acordo com os estados, sendo esses independentes, desde que respeite a determinação por lei estabelecida de 7,25 por hora trabalhada. Eu sabia disso, eu sabia que nos Estados Unidos os salários, na verdade, eles são fundamentados na hora de trabalho. Então, você pense mais ou menos assim. A gente trabalha aqui no Brasil... 58 dólares por dia. 45 horas, né? Mais ou menos, 44 horas é que o trabalhador brasileiro trabalha, para dar 8 horas por dia e no sábado mais 4. Então, 44 vezes 7,25. Faça aí, ó, Emma, que eu não sei fazer de cabeça, não. Porque aí a gente tem mais ou menos 319 dólares seria, na verdade, o salário mínimo para... Por dia? Não é por dia. 319 Não, por semana. 319 dólares por semana, vezes 4 semanas e meia. 1.455 dólares. 1.455 dólares parece um dinheiro bom, mas preste atenção. 1.455 dólares a depender da onde você mora, né? Se você não mora em casa própria, e a depender de onde você mora, esse dinheiro você gasta somente em aluguel, né? Isso dá mais ou menos em torno de 5 mil reais aqui no Brasil, né? Então, é mais ou menos isso, beleza? Para a gente, na verdade, entender como funciona isso. Lá na Europa, eu estive lá em Portugal agora, e o salário mínimo em Portugal é 900 euros, né? Mas também tem isso. Apesar de comida não ser tão cara para eles, para a gente é caríssima, né? Porque a gente multiplica por 5, para eles não é tão cara. O que acontece? Se eles tiverem que pagar aluguel é muito caro. Aluguel é em torno de 700, 800 euros, um apartamento pequeno lá em Portugal. Beleza? Tranquilo aí? Deu para a gente já entender. E aí, voltando àquele conceito de mais-valia, né? O conceito de mais-valia, vou botar aqui no slide para a gente ver. A mais-valia é um conceito fundamental da economia política marxista, que consiste na disparidade entre o trabalho produzido e o valor do trabalho não pago ao trabalhador. Então, é aquilo que eu produzo menos aquilo que eu recebo. Aquilo que eu produzo, né, a quantidade de valor que eu produzo por dia, né, se eu produzo 1.000 e recebo 200, isso significa que a mais-valia que o meu patrão está recebendo a partir do meu trabalho é de 800 reais, vamos botar assim. Então, a mais-valia, essa é a medida da exploração. A mais-valia é a forma da gente mensurar o quanto nós somos explorados. Não dá para você saber exatamente quanto, né? Você tem uma ideia do que você produz, mas assim, dentro do sistema capitalista é assim que funciona. E aí a alienação, voltando àquele conceito da alienação que a gente viu lá atrás, alienação
é estar por fora, é estar sem saber. A gente usa alienação e a gente vai ter uma aula específica sobre alienação, né? A alienação, ela é a forma como a gente fica excluído do processo produtivo. O trabalhador, ele é estranho ao produto de sua atividade que pertence ao outro. Ou seja, eu produzo, mas eu não sei o processo. Aquele produto que eu produzo, ele não é meu e eu não posso usufruir dele, né? Então, eu estou alienado dele. Olha aqui o pessoal da tirinha aqui, essa tirinha que é velha, mas que traz muito claramente o que é alienação. Ele está dizendo, vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim da linha dessa montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, isso é alienação. O cara ele não sabe nem o que é que ele está produzindo. Ele tem uma função, ele tem uma tarefa específica ali e ele não conhece o produto final. É lógico que aqui na tirinha existe um exagero, existe uma forma exagerada, né, de retratar isso. Então existe um certo exagero nisso. Mas perceba, então quando a gente fala assim, você trabalha numa fábrica, dá um exemplo muito claro. Outro dia eu fui numa lanchonete, numa padaria, perto lá da casa de Oyama. E aí eu fui tomar um café e vi, poxa, tinha uma máquina de café daquelas da Nestlé. Eu disse, poxa, eu vou experimentar um café desse. Aí eu perguntei para a moça, eu disse, pô, como é esse café? Ele já é doce, é bom, tal? Ela disse, eu não sei, senhor, porque eu nunca experimentei nenhum café desse. Eu digo, você não gosta de café? Ela disse, não, eu gosto sim, mas esse café é muito caro e o patrão não deixa a gente experimentar. Ou seja, ela está ali, ela está vendendo o café e ela não conhece nem o café. É até um erro estratégico de venda, porque assim, o patrão ele poderia ter feito uma espécie de degustação, com explicação. Olha, esse café é mais assim, esse tipo de café para quem gosta do chocolate, esse tipo de café é mais doce e tal. Sei lá, fazer uma degustação até para mostrar aos seus empregados como é que ele vai vender. Então ela não podia nem me vender o café, porque exatamente ela não sabia o gosto. Isso é que eu chamo de alienação, né? Então ela vende o produto, mas ela não usa e ela não faz uso daquele produto, né? Ela não pode adquirir porque é caro. É um café de R$5, tal. Então para ela que ganha salário mínimo ou menos até do que o salário mínimo, porque depois dos descontos, né? Então ela ganha menos salário mínimo, ela não podia adquirir. Então perceba que isso é alienação. Perceba que alienação, na verdade, é produzir um iPhone e não poder comprar um iPhone, né? Então você produz, mas você não tem condições de comprar, não tem condições de ter. Por quê? Porque é caro para o seu salário, né? Você trabalhar em uma escola particular, linda, maravilhosa, tal, atender os filhos dos outros, mas não poder matricular o seu filho ali. Isso também é uma espécie de alienação, percebe? Então a alienação é exatamente isso. E tudo isso está dentro, está previsto, está inserido no que a gente vai chamar de liberalismo. Eu vou colocar aqui o slide de liberalismo para a gente ver. O liberalismo, ele é o conjunto de princípios e teorias políticas que apresenta como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica. O liberalismo, ele é a ideologia que organiza, que orienta o que a gente vai chamar de capitalismo. Então, ele estabelece a liberdade para todos, a liberdade de produção, a liberdade de comercialização, a liberdade de concorrência, né? O liberalismo, ele traz essa perspectiva. E aí, alguns valores do liberalismo. Perceba que são valores também do capitalismo, né?
o individualismo, ou seja, as pessoas agora elas produzem, mas produzem de forma isolada, de forma sozinha, elas produzem de uma forma voltadas para ela mesma ali, né? Então ela não tem nenhuma preocupação com o coletivo, né? Exatamente o individualismo, ele faz oposição àquela produção coletiva lá da Idade Média, aquela produção coletiva da Antiguidade, né? Então é por aí. A liberdade, né, é um outro valor do liberalismo, né? Ser livre, poder fazer o que quiser, poder ter liberdade de comercialização, poder ter liberdade no campo pessoal, de fazer suas próprias escolhas, etc. e tal. E a propriedade privada é uma outra característica também do liberalismo, né? A propriedade privada, a igualdade, ser tratado de forma igual, ter os mesmos direitos e a própria democracia. Aí tem uma diferença. Dentro do sistema liberal, a democracia ela é liberal, de uma forma geral. Só que nem todo país que é capitalista é democrático, ok? Então, tem só essa diferenciação aí. Nem todo país capitalista é democrático, mas todo país liberal deveria, pelo menos, ser democrático. Eu estou falando deveria porque nem tudo que está estabelecido aqui passa a ser uma verdade dentro do liberalismo. O liberalismo ele tem também, hoje já surgem vertentes do liberalismo que são bem complicados, como por exemplo o que está sendo instalado no Brasil agora, né? Eles são liberais, né, mas eles são conservadores nos costumes. Como é isso? Né? Então, alguma coisa que pregava liberdade, que pregava a possibilidade de escolha, né, a não intervenção do Estado, porque o liberalismo ele surge exatamente da oposição que as pessoas faziam ao Estado forte, né? O pessoal de Barreiras perguntando se a Argentina é liberal. A Argentina sempre foi liberal e a Argentina, nos últimos 4 anos, tem um governo mais liberal ainda. E é exatamente, talvez por isso, eu não sei, é um caso para a gente analisar, na verdade, eu não sou economista, mas a Argentina hoje vive um caos, né? Exatamente por esse excesso de liberdade, essa não intervenção do Estado nas questões econômicas. E aí isso também é muito complicado. Então a Argentina já está, eu acho que no final de um governo ultraliberal, e aí, como o Brasil agora, né, e vive o caos lá de hiperinflação, de desemprego e de crise mesmo. Né? Então é para a gente, de fato, ir pensando e refletindo sobre isso. Então o liberalismo, ele é uma política econômica, ele é uma política social que surge lá no final da Idade Moderna, né? Exatamente questionando o absolutismo do rei, a intervenção dos reis na economia e na vida das pessoas. Então a ideia era que cada pessoa pudesse ter um mínimo controle do Estado e a partir daí cada pessoa pudesse fazer as suas próprias escolhas. Beleza? Eu vou colocar no slide aqui para a gente continuar discutindo. E aí surge uma outra coisa que Marx fala, que é o exército de mão de obra reserva, ou o exército de reserva. O que é esse exército de reserva, esse exército de mão de obra reserva? Ele consiste no excedente do proletariado, que é composto pelos desempregados. Esse excedente de mão de obra é essencial para o funcionamento do capitalismo, pois é ele quem garante os baixos salários e, consequentemente, proporciona a acumulação de capital. Né? O que a gente tem aí, César? A gente tem, na verdade,
esse exército de mão de obra reserva, nada mais é do que os desempregados. Então, você está me dizendo que desempregado, que não é uma coisa por acaso, não é um acidente de percurso, não. O desemprego ele faz parte da própria dinâmica capitalista. Eu preciso de desempregados porque eu preciso pagar baixo salário. Como é que eu pago baixo salário? Eu pago baixo salário assim, olha, Ema, se você não quiser fazer mais essa função, tem 10 pessoas lá fora querendo a mesma função que você, ganhando menos até, né? E aí a Ema diz, não vou ficar desempregado, então eu topo fazer isso. Então, o exército de mão de obra reserva, ele serve exatamente para isso. Para controlar e para fazer com que você permaneça no seu emprego com medo, né? O medo, na verdade, ele é um mecanismo de controle fantástico. Na verdade, ele sempre foi o melhor mecanismo de controle. Eu controlo as pessoas pelo medo, né? O medo de ser violentado, o medo de perder uma propriedade, o medo de perder emprego, o medo de passar fome, né? Então esse medo, na verdade, é a minha forma de controle, né? Beleza? Um exemplo disso é assim, eu pago seguro, eu tenho carro, eu tenho mais de 25 anos que tenho carro, né? E pago seguro desde que eu comecei a ter carro. Nunca usei seguro para absolutamente nada, né? Eu nunca usei seguro, nem nunca bati carro, nem nunca tive carro roubado. Ou seja, se nesse percurso aqui eu tivesse um carro roubado, né, e nunca tivesse pago seguro, esse prejuízo também já estava empatado, né? Entendeu? Por quê? Porque é mais ou menos o valor do seguro, é mais ou menos o valor de um carro em 25 anos. É óbvio que a gente paga porque a gente pode não ter o dinheiro para comprar outro carro imediatamente, né? E aí a gente tem medo mesmo disso. E aí a gente vai para a última parte da aula, que é o socialismo. O socialismo, que é uma doutrina política e econômica que se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade através da distribuição equilibrada das riquezas e propriedades. Então, o socialismo, ele vai fazer um contraponto ao capitalismo, ele vai fazer um contraponto a essa ideia capitalismo da propriedade privada, né? Da não intervenção do Estado, né? Dentro do socialismo existe a intervenção do Estado, existe a intervenção do governo para organizar a sociedade e para evitar também a desigualdade, né? O governo ele vai intervir para evitar a desigualdade, o governo vai intervir para evitar que haja um lucro exacerbado, para evitar que haja miséria, né? Então, dentro da ideia do socialismo, existe essa oposição ao capitalismo, oposição a esse liberalismo, né? E as pessoas perdem a liberdade, mas em compensação elas ganham em igualdade, elas ganham num nivelamento, né? Para muitos, né, poderia ser uma coisa ruim. Para mim, para a Oyama, tal, que somos classe média, talvez a gente hoje ficasse numa condição ruim, talvez, porque quando você dividisse todas as riquezas, ficasse um pouco para cada um, né? Então, quem não tem absolutamente nada ficaria com um pouco, né? E quem tem muito ficaria com muito menos, né? Então, na verdade, você teria um nivelamento social aí, né? Então, é mais ou menos assim. E aí, botar aqui no slide, o que fundamenta o modo de produção socialista é a propriedade social, ou seja, a propriedade coletiva dos meios de produção. Então, a propriedade coletiva dos meios de produção, a propriedade social, é ela que fundamenta o capitalismo, ou o socialismo, desculpe. Então, é para a gente, na verdade, entender que o socialismo,
ele entende isso, ele vai por isso, ele vai pensando de como funciona, na verdade, como se estrutura essa sociedade, né? Então, como se estrutura essa sociedade e como essa sociedade funciona a partir da divisão, da partilha dos bens, né? O grande lance é assim, é lógico que a gente sabe que tem coisas boas e que existem críticas também ao socialismo. O socialismo, ele é formado por muitas críticas. Na verdade, existe também muita ignorância da parte da gente. Ignorância, quando eu falo, não estou num xingamento, não estou xingando ninguém, não. Eu estou dizendo no sentido de ignorar mesmo, no sentido de não conhecer, né? A gente fala sem conhecer, a gente fala sem saber, a gente fala sem ter tido nenhuma experiência, né? E aí vamos aqui para o slide para a gente ver essas críticas que foram feitas ao socialismo. O Estado passa a ser o novo dono dos bens de produção, né? Controle de tudo a partir da ditadura do proletariado, né? Então, tudo vai ser controlado a partir da ditadura do proletariado. É o Estado quem vai regular a quantidade e o tamanho da sua propriedade. Não é que as pessoas não tenham propriedade. As pessoas têm propriedade, mas essa propriedade ela vai ser controlada pelo Estado. Os trabalhadores eles não têm acesso às decisões do Estado, não há igualdade política e não há liberdade individual, ok? Então isso dentro do socialismo também é uma premissa, né? Você não tem liberdade individual, você não tem igualdade política, porque existe ali um grupo específico que está no governo e esse grupo é quem determina as coisas. Esse grupo é quem arruma as coisas, tá? Não é que você não possa fazer nada, né? Não é que você não tenha liberdade nenhuma, mas é que essa liberdade ela também é limitada pelo Estado. Tem uma outra questão, uma outra experiência, uma outra crítica à experiência socialista é que você tem como você não tem liberdade, você também é impedido de emigrar e optar pelo capitalismo, né? Em alguns grupos houve perseguição religiosa e perseguição também ideológica. Bom, gente, aqui a gente vai para as nossas referências. Obrigada, César. Aula de revisão muito boa, né, gente? Vocês participando, tirando dúvidas, querendo saber a importância de quanto os outros trabalhadores ganham. E aí foi bom que vocês perceberam o quanto nós somos explorados no Brasil, né? Quando a gente vê o salário mínimo nos Estados Unidos, a diferença para o salário do Brasil, que é 5 vezes mais, aí a gente observa o quanto a gente trabalha muito mais do que um norte-americano. E aí César falou da compreensão sociológica do trabalho nos modos de produção. Ele partiu a partir do materialismo histórico de Marx, que explica que a forma de a gente produzir as nossas riquezas, como cada país, como cada sociedade produz as suas riquezas, que dá-se o nome de modo de produção, tá? Então, se a minha riqueza eu produzo explorando o trabalhador, explorando a força de trabalho, explorando a propriedade privada, eu estou no capitalismo. Se a riqueza é produzida dividindo uma parte daquela produção, eu estou no socialismo. Se a riqueza é dividida com toda a comunidade, aí é um tópico, né, que foi o que Marx pregou, que o comunismo não chegou aí, né, foi até o socialismo. Então ele explicou, trouxe para vocês os modos de produção. O modo de produção pré-capitalista, não, minto, o modo de produção primeiro foi o pré-histórico, né, o modo de produção primitivo, que é aquele do homem da pré-história, aquele onde toda a produção é dividida, os homens são nômades ainda. Depois veio o modo de produção escravista, que são
a escravidão, mas não a escravidão que a gente conheceu no tempo colonial. Não a escravidão que a gente conheceu no período brasileiro, né? É diferente. O modo de produção escravista era aquele lá da Idade Antiga, que vocês estudaram com os professores de História, onde os escravos eram aqueles capturados de guerra. Né? Já aconteceu em algumas grandes nações, algumas grandes civilizações que vocês viram muito bem lá na história. O modo de produção asiático, que é aquele que parte de da produção é dividida com um trabalho... Oi? Com o trabalho compulsório. O professor César explicou aqui o que é o trabalho compulsório, obrigatório. Né? O modo de produção feudal, que é aquele da terra dividida, onde existe o quê? Na Idade Média, servos. Os servos são os trabalhadores e os nobres, né, que são aqueles donos da terra. Né? O modo de produção capitalista, que é o que a gente vivencia, em que existe o que é o modo de produção capitalista. A propriedade é privada. Tem os donos dos meios nos meios da produção, né? Que por exemplo, aqui no estúdio, eu vendo o meu trabalho, eu vendo minha força de trabalho. E o Estado detém todo o equipamento, toda a produção. E como é que eu vou me sustentar? Vendendo o meu trabalho. Então, isso vem do modo de produção capitalista, tá? E o modo de produção socialista, onde parte do meu trabalho, a parte da minha produção, toda a minha produção é dividido com o restante. O Estado, todo o modo de produção é do Estado. Tá bom, gente? Desejo a vocês uma feliz prova e até uma próxima oportunidade. Aí eles vão fazer boa prova, Emma. Com certeza. Eu acho que sim, porque os meninos estudam e estão sabendo o assunto. Galera, então só resta a gente se despedir e desejar a vocês realmente uma boa avaliação. E a gente se encontra ainda na outra semana, né, Emma? Outra semana uma revisãozinha mais rápida. Exatamente. Que aí a gente vai trazer algumas questões para esquentar os motores, tá bom? Então, estou esperando vocês. Até lá.